Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero desejar a todos vocês uma ótima terça-feira na presença do nosso Deus. Pedir a Deus continue abençoando a sua casa, a sua família e o seu lar, o seu trabalho. Que o Senhor continue te dando saúde e muita força, disposição para que você possa encarar este dia chamado hoje com muita alegria e com muita fé e confiança. Eu peço a você que é novo aqui no canal, que se inscreva, não deixe de se inscrever não, para nos ajudar no crescimento do canal. Ative também o sininho, sim, para você receber as notificações. E tudo isso aqui, meu irmão, é de graça e custa menos, olha só, vai te custar menos que 4 segundos. Então você olhou, se inscreveu, já ativa o sininho e aproveita e já deixa seu like também, que é muito importante para o YouTube. Ele entrega para as mais pessoas quando você deixa aqui o seu joia, tá certo? O seu like. Compartilhe também esse vídeo após a mensagem que você vai ouvir hoje. Não fique espantado não, mas hoje Deus vai falar com você de uma forma extraordinária. Também deixe o seu comentário, é muito importante para nós, amém? Meus irmãos, eu quero ler aqui em Gálatas capítulo 5 e o versículo 20. Estamos trabalhando aqui as obras da carne. Então, dentro das obras da carne, eu quero ler Gálatas capítulo 5. O versículo 19 vamos fazer melhor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, olha só, fornicação, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Então, hoje eu quero ficar aqui conosco em 2 pontos aqui da obra da carne aqui, que é a feitiçaria e a inimizade. Então, sobre a feitiçaria, o que é feitiçaria? Feitiçaria nada mais é do que uma magia. Feitiçaria nada mais é do que culto aos mortos. Feitiçaria nada mais é do que adivinhação. E o Senhor, Ele nos dá uma receita, uma orientação para que nós possamos fugir disso. Então, como eu falei aqui, que a feitiçaria, ela é obra da carne. Não provém de Deus, é da carne. Que pode ser percebida em todas as culturas dos povos do mundo. Então observe bem, a feitiçaria, ela é uma obra da carne, não provém de Deus, ela não provém de Deus. Se alguém tem dúvida sobre isso, ela não provém de Deus. Então observe bem, entre os povos antigos, como os egípcios, babilônios, cananeus, era comum a prática de feitiçaria, era muito comum entre eles. A feitiçaria no Antigo Testamento era castigada com pena de morte. Êxodo 22, 18, Levítico 20, 27. Depois você leia aí, tá bom? Então observe bem, Satanás, ele tentou Adão e Eva com que? Ao dizer-lhes, olha aqui, obra de feitiçaria, vós sereis como Deus. Então Gênesis 3, versículo 5, vós sereis como Deus. Por quê? Escute. E esta foi a primeira prática de feitiçaria, pois através de uma manifestação diabólica, pois a feitiçaria é diabólica. Observe bem que muita gente, principalmente, que daqui a pouco eu vou falar sobre, tá certo, necromancia, então muitas das vezes nós acreditamos em situações, magias, essas coisas que muita gente acredita, principalmente quem ainda não serve a Jesus, tem uma prática dessa que é fruto da carne. Principalmente aquelas pessoas que elas querem arrumar um marido, uma esposa, e aí vai lá para fazer um feitiço. Você vê essas necromantes, você vê essas pessoas de Ogum Oxum, vai lá fazer trabalhos, então de amarração, disso tudo, e aí vai. E tem muitos crentes que vão atrás de gurus também. Crentes que eles saem atrás de mensagens que venham acalmar o seu coração, mas eles não dobram o joelho para orar. Eles vão buscar pessoas, que daqui a pouco eu vou falar aqui,
que busca pessoas para tentar dar um alívio para sua alma. Mas escute bem, Adão e Eva, então eles foram visitados pela serpente, que foi, tá certo, manifestado, o inimigo se manifestou dela de uma forma diabólica, e disse para eles, vós sereis, olha só, como Deus. Então observe, esta foi a primeira prática, né, de feitiçaria através da manifestação diabólica em uma serpente. Então, o que a feitiçaria faz? Ela também manipula, porque na verdade o objetivo dela é manipular um objeto, ou seja, um fruto, com o objetivo de receber poderes especiais. Então, na verdade, quem vai atrás disso, vai atrás de receber alguma autoajuda. Então, ela quer massagear o seu ego, ela quer ter altos poderes. Então, observe bem o que o Senhor fala, como nós podemos descobrir a feitiçaria, como podemos descobrir, olha só, necromancia. Então, eu vou ler aqui Isaías 8, versículo 20. Quando vos disserem, Isaías 8, 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que, olha só, chirleiam e murmuram, acaso não consultará o seu povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então a necromancia aqui, se você não sabe, é culto aos mortos. É pessoa que fica idolatrando morto. É pessoa, pastor, mas e Jesus? Jesus morreu e ao terceiro dia, aqui ó, 1, 2, 3, ele ressuscitou. Jesus não está preso. Jesus não está sepultado. Jesus está entre nós. Pela sua onipresença, ele está à destra do Pai e ao mesmo tempo está aqui conosco pela sua, tá certo? Os seus atributos incomunicáveis, que um deles é onipresença, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o Senhor lhe fala, a necromancia é o culto aos mortos. A palavra necromancia vem do grego necros, que significa morte, e mancia ou manteia, que significa adivinhação. Sabe quem passou por isso? Foi Saul. Quando aquela lá em Endor, aquela feiticeira, então veio trazer a mensagem a Saul quando Saul foi consultá-la, e ela enganou Saul. 1 Samuel 28, do 7 ao 25, depois você leia lá. Então veio dizer que o espírito do profeta Samuel, já morto, lhe tinha aparecido. Samuel morto já. Então aquela feiticeira falou, olha, pode vir, porque o espírito de Samuel veio a falar comigo. Ou seja, ele está morto, mas o seu espírito veio falar comigo. Isso aqui é antibíblico, meu irmão. Toda e qualquer prática de homenagens, orações às pessoas que já morreram, tentativa de se comunicar com pessoas mortas e veneração de antepassados ou ancestrais são práticas de necromancia, condenadas por quem? Pela palavra do Senhor que diz, Levítico 26, Levítico capítulo 5, capítulo 20 e o versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Então Deus não quer culto aos mortos. A gente respeita quem não serve a Jesus, nós respeitamos, mas não concordamos, mas respeitamos. Mas você que é cristão, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 3 a seguir. Não quero, meus irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como se não houvesse esperança. Então fique com essa palavra para você. E observe bem dentro da feitiçaria, o que o Senhor fala sobre adivinhação. O que tem de profeta adivinheiro? O que tem de profeta que fica chutando, né? E muitos crentes ainda entram nessa ainda. Principalmente, eita Jesus, quando ele está meio que aborrecido. Está aborrecido com alguém na igreja, está aborrecido com alguém lá, está triste porque perdeu o emprego, não sei o quê. Aí na igreja dele não tem alguém lá que Deus usa em revelação ou alguma coisa do gênero. O que ele faz? Aí ele diz que profeta. Aí ele vai atrás, tentando buscar. Irmão, a verdadeira revelação está na palavra. O Senhor pode falar com você através da palavra.
É só você dobrar o joelho e depois você pedir para Deus falar com você que Ele fala. Deus é Deus poderoso, pois a palavra de Deus é divinamente inspirada. Olha só, Levítico 19, 21. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Que está aqui, ó. Prática da feitiçaria está lá, a adivinhação. Então não se volte para os adivinhos. Não os procurareis, não procure eles, para serdes comunicados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. O que Deus está falando? Não precisa sair atrás de adivinhação. Não precisa ficar jogando tarô, jogando cartinha, astrologia. Não precisa. Tudo isso daí é feitiçaria. Mas eu sou o Senhor, o vosso Deus. O que o Senhor está falando? Não precise procurar eles. Procure a mim, o Senhor. Procure a mim que eu vou te dar a palavra certa. Eu vou falar com você. A tentativa de adivinhar as coisas é uma forma de manipular as pessoas. Muitas pessoas, meu irmão, quando percebem, porque essas pessoas de adivinha, elas têm técnicas, elas conseguem arrancar comportamento de você, elas conseguem arrancar o que está passando de você, e aí ela começa agora, tá certo, a te manipular. Quantas pessoas são manipuladas em cima de púlpitos? Quantas pessoas são manipuladas em trabalho? Quantas pessoas são manipuladas em consultórios? Quantas pessoas são manipuladas? Quantas? Um monte. Então o Senhor, o que Ele está falando? Ele está falando para nós, preste atenção, não precise procurá-los. Olha, não voltareis a Ele, não procure eles, mas eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, eu cuido de vocês. Olha que coisa extraordinária. Então essa é a tentativa, então, deles manipular a nossa vida. Essa é a tentativa. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos ajudando e nos abençoando. Eu quero aqui falar com vocês um pouco. Então eu falei um pouquinho sobre a feitiçaria, sobre a adivinhação, porque isso daí existe muito sobre os púlpitos. Então as pessoas, elas querem muitas vezes manipular a massa, usando palavras de adivinhas, aonde o Senhor não se agrada, aonde o Senhor não está aprovando. Isso daí é a feitiçaria em cima de púlpito, irmão. Repreenda esse mal. Consulte a palavra, consulte homem de Deus sério, consulte mulher de Deus sério, e com certeza Deus te dará vitória. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero aqui falar também sobre inimizade. A inimizade é algo que está assim, ó, dentro da igreja, mas não era para estar. E também a obra da carne. Não provém de Deus, mas é do mundo. E o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer eliminar isso. Inimizade na Bíblia é estar em conflito ou em oposição a outra pessoa, ao seu irmão, desejando o mal dela. Isso daí é inimizade. Então, olha só, inimigos lutam contra um outro. Olha só, inimigos lutam contra o outro. Então um vai lutando contra o outro. A Bíblia diz que devemos ser inimigos do mal, mas amar os nossos inimigos, aqui humanos na terra. Então, a Bíblia nos diz que o verdadeiro inimigo nosso é o diabo. O Satanás é o nosso verdadeiro inimigo. O teu inimigo não é o teu irmão. O teu inimigo não é teu esposo. Teu inimigo não é tua esposa, nem teus filhos, nem teus pais, nem teu pastor, nem as ovelhas que Deus te entregou. Eles não são teu inimigo. Mas o teu inimigo é o adversário. 1 Pedro 5,8, olha só o que diz. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês. Ó, o diabo, o inimigo de vocês. Então Deus não falou o irmão seu aí, o teu irmão, não. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, porque ele não é um leão, mas como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar e derrubar. Então nós já identificamos aqui que o nosso inimigo não é meu irmão. O nosso inimigo é o diabo. Ele é o nosso inimigo porque está lutando ativamente contra nós. Então você vence hoje uma peleja, mas amanhã já tem outra. Porque o inimigo, ele não para. Por isso que o nosso Deus não tosqueja, mas o nosso Deus permanece firme. Então dentro daquela série que eu estou falando aqui das obras da carne, então a feitiçaria, como eu acabei de falar, ela é uma obra da carne, é coisa diabólica.
Agora, inimizade também é coisa diabólica, e tais práticas traz sentimento, traz comportamento, não vai deixar a pessoa entrar no reino dos céus. Então o Senhor está falando conosco, o diabo, ele promove muitas inimizades através do pecado. Olha só, inimizade com Deus. O pecado nos torna inimigo de Deus, que é perfeito e não tolera o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas o pecado não. Então o pecado nos faz se tornar inimigo de Deus. Olha só, inimizade contra as outras pessoas. Então muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos cultuando, e nós estamos com inimizade dentro do irmão da própria congregação, a ponto da gente nem conseguir o saudar. Então eu estou te dando um alerta que quem tem essa prática, infelizmente, não vai entrar no reino dos céus. Ah, pastor, você está falando por quê? Eu vou ler aqui, ó. Aqui, ó, Gálatas 5:20. Porque as obras da carne aqui, ó, idolatria, feitiçaria, inimizade. Inimizade, olha o versículo 20, a parte C. Ó, os que cometem tais coisas, que são essas, não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não adianta que eu tentar passar a mão na cabeça, tentar fazer vista grossa e falar, não, é assim mesmo, irmão, é assim mesmo. Não, não é assim. Deus não quer você ter inimizade com seu irmão. Deus não quer você ter inimizade dentro da sua casa, na sua família. Tem pessoas que não conseguem falar com o irmão. Tem pessoas que não conseguem falar com a mãe, com o pai, com o filho. Tem pessoas que não conseguem falar com parentes, familiares. Isso daí é uma vergonha. Isso daí é a obra do diabo dentro da casa da pessoa e nem ela está percebendo isso. Olha só. Então a inimizade, ela é terrível. Observe bem aonde é a sua origem. A origem da inimizade se dá aonde? Quando alguém fala a verdade. Então a primeira origem da inimizade é quando alguém fala a verdade. Gálatas 4:16, olha o que Paulo fala. Tornei-me porventura vosso inimigo? Gálatas 4:16, olha só, irmão. Tornei-me, pois, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então muitas das vezes o cristão que tem um compromisso de falar a verdade, somente a verdade, então se alguém gosta de mentira, automaticamente não vai ser amigo desse cristão que fala a verdade. Por quê? Porque uma das origens da inimizade, meu irmão, é falar a verdade. E muitas das vezes as pessoas, elas omitem a verdade, elas não colocam a verdade na mesa. Para quê? Para continuar aquele relacionamento que tem com as pessoas. Então isso daí pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser na família. Mas se for para você falar a verdade, mesmo que você perca amigo, você tem que falar a verdade. Se for para você falar, você tem que falar. Deus quer que você fale a verdade. Olha só, a outra fonte da inimizade é por causa da fé. Olha só Filipenses 3:18. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Por causa da verdade. Muitas pessoas não aceitam a fé. Muitas pessoas não aceitam a fé do seu próximo e as suas convicções. E por isso começa a criar, certo, inimizades. Então Paulo está falando assim, por diversas vezes eu chorei, eu preguei. E por causa disso eu criei inimigos por causa da mensagem da cruz. Quantas vezes você não pode falar de Jesus para alguém que ela já cria inimizade com você? Ela já não quer mais falar com você. Ela já não quer mais ouvir você. Outra fonte da inimizade é a opinião. Olha só, por diferença de opinião. Então só porque tem aquele vínculo, então é obrigado. Tem gente que acha que é obrigado todo mundo concordar com ela. Tem gente que acha que todo mundo tem... Não, se não concordar comigo, não é meu amigo. Ah, por favor, irmão. Nessa hora aí nós temos que falar, né? Vamos pegar coquinho. Tem pé de coquinho aí, não? Se não tiver, vamos começar a comprar e vamos deixar do lado. Porque você não tem que fazer o que os outros querem que você faça. Você tem que fazer o que a Bíblia manda você fazer. Você tem que fazer o que Jesus deixou para você fazer. Agora, se teu amigo, ou teu familiar, ou quem for na igreja, ou fora da igreja, falar alguma coisa para você fazer, se você vê que tá na Bíblia, aí sim. Mas fora disso, não.
Olha só, por diferenças de opinião. 2 Timóteo 3,3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo e cruéis e inimigos do bem. Inimigos do bem. Este texto fala sobre as pessoas nos últimos dias, mesmo diante da tecnologia, da evolução, da comunicação, da cultura, as pessoas ainda se tornam inimigas porque pensam diferente uma das outras. Então, só porque você não pensa igual a mim, eu não preciso ter inimizade com você. Eu tenho que respeitar a tua opinião. Eu tenho que respeitar o teu espaço. Eu tenho que respeitar você. Como pessoa, como cristão, como família, eu tenho que te respeitar. Então, o que Jesus está falando para nós? Olha só, Jesus nos deixou aqui algo muito extraordinário sobre que a gente devemos amar os nossos inimigos, as pessoas que falam mal de nós, as pessoas que querem o nosso mal. Irmão, você deve amar elas. Olha só o que Jesus falou aqui, ó. Lucas 6, 27 e 28 eu encerro. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Jesus falando. Amem os seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltrate. Jesus não falou para você odiar quem te odeia, maltratar quem te maltrata. Jesus falou para você, eu vos digo, amem os seus inimigos. Façam bem aos que te odeiam. Abençoem os que te amaldiçoam. E orem por aqueles que estão te maltratando. Então Jesus está falando o quê, minha gente? A proposta que eu tenho de reino do céu é diferente do que o fruto, do que as obras da carne. Se as obras da carne querem colocar inimizade, eu estou mandando você criar vínculos. Porque você foi amado, perdoado, antes mesmo de você se arrepender. O Senhor já tinha dado o cordeiro para morrer em seu lugar, nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8, que Deus provou o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer morte de cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, por favor, não fique com inimizade com o seu irmão, porque isso é obra da carne. E quem pratica isso vai, tá certo? Não entrar no reino do céu. Não vai participar do reino do céu. Então, para onde que vai? Você acha que tem um lugar fora do céu e fora do inferno? Você acha que tem algum lugar? Você acha que tem um lugar espacial aí? Espacial. Então não tem céu e nem inferno. Mas tem um lugarzinho que eu estou criando para mim. Porque eu não vou andar segundo a Bíblia, não. Vou andar do meu jeito. Ô, vigia, crente. Você não é crente não, é? Toma jeito, hein? Deus te abençoe. Deus te guarde. E Deus te livre. Lembre-se, o Senhor condena quem... tá certo? Tem tais práticas de feitiçaria. Você sabia que rebelião também é feitiçaria, né? Rebelião também é feitiçaria. Então, quando a gente aqui se rebelia, né? Então o Senhor, ele, tá certo? Olha só, porque a rebelião, 1 Samuel 15, 22, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja mais rei. Então, ou seja, a gente perde certas autoridades, a gente perde certas patentes espirituais, porque a gente cai nesse pecado aqui. O pecado da rebelião comparado à feitiçaria. Então não se rebelie contra seu irmão, não se rebelie contra seu pai, contra sua mãe, contra seus filhos. Não se rebelie contra o pastor não se rebelie contra a igreja, mas deixe que Deus fará a sua vontade. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, assista ele, irmão, assista, reassista ele. Então se inscreva, compartilhe nos veículos de comunicação que você tem aí, nas redes de comunicação que você tem, nos meios, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e vai os grãs aí também, tá certo? Mas compartilhe lá, família, amigos, com muita gente aí. Pede para se inscrever também, tá bom? Deixe o seu like, é muito importante. Lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Inimizade nunca, feitiçaria jamais. Deixa esse negócio para lá. Deus te abençoe, fique na paz.